Esther, capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: E Esther mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: Não pense que, por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Só até aí, amém? Quando eu fui preparar a palavra, veio a palavra que o bispo trouxe na abertura do culto no meu coração. E era a palavra que eu ia trazer. E aí Deus ele foi guiando e me trouxe para essa palavra de Esther, que também vai de encontro com a palavra que a bispa trouxe na oferta. Então tudo que foi falado já no culto eu já poderia ir embora, porque é toda a palavra que Deus ele me entregou. Para tirar as escamas dos nossos olhos, para nós enxergarmos o que Deus está fazendo, para nós termos coragem e ir em frente, seguir o que Deus ele está prometendo para nós, porque nós estamos muito parados e não estamos fazendo o que Deus ele tem ordenado. E toda a palavra, desde o começo do culto, foi o que o Senhor ele me entregou. Meus amados, nós conhecemos muito bem essa passagem de Esther. No início fala que o rei Xerxes ele estava lá fazendo uma festa, um grande banquete, e ele chama a sua rainha para exibir a rainha para seus convidados, a rainha Vasti. E relata a palavra que ela nega, ela não quer ir. E aí o rei ele pergunta lá para os seus conselheiros o que devia fazer, e ele aceita o que os conselheiros falam. E fala que Vasti nunca mais poderia entrar na presença do rei. E tira ela como rainha. Então eles começam a ir atrás de uma outra rainha. E fala que as mulheres naquele tempo elas se preparavam por um ano. Em óleo de mirra e depois em outros óleos. E elas iam se preparando para se apresentar ao rei. E havia um homem, Mordecai, que ele estava lá naquele lugar porque ele havia sido enviado para aquele lugar como um prisioneiro. E junto com ele estava sua prima Hadassa, conhecida também como Esther. Sua prima, ela era órfã, seus pais já haviam falecido. E Mordecai estava cuidando dela. E agora ela se encontrava neste lugar. E neste momento ela estava começando a ser preparada para se apresentar ao rei. O que o Senhor ele coloca primeiramente no meu coração é que o Senhor ele o usa, como já foi falado aqui, quem está em obediência para com ele. Vasti, ela poderia muito bem ter obedecido ao seu rei e ter se apresentado, mas ela não quis. Então Vasti, ela saiu como rainha, ela não é mais rainha, e o rei começa a procurar outra rainha. Porque ela não obedeceu. E o que o Senhor ele fala ao meu coração: quem não obedece, filho meu, quem não obedece, filha minha, eu tiro. Porque só vai ficar na minha presença quem obedecer ao meu chamado. Só vai continuar na profecia quem obedecer aquilo que eu estou ordenando. Quem obedecer a minha voz e fazer aquilo que eu estou pedindo. Porque assim como na palavra fala, se nós não pregarmos, meus amados, Deus ele faz as pedras falarem sobre a palavra dele. Então se eu e você não obedecemos à vontade de Deus, Deus ele tira e levanta outro no nosso lugar. Então Deus ele fala para mim, para você nessa noite: começa a obedecer aquilo que eu tenho te ordenado. Começa a fazer tudo aquilo que eu tenho falado para você fazer. E principalmente, meus amados, não tenha medo. Ai, pastora, mas eu tenho medo. Então vai com medo mesmo, mas vai confiando no Deus que você serve. Porque, meus amados, é muito melhor uma pessoa com medo que faz do que uma pessoa que retrocede. É muito melhor, meus amados, uma pessoa com medo que continua confiando no Senhor e vai com medo mesmo, do que uma pessoa que desiste de tudo e começa a desobedecer a presença do nosso Deus. Deus usa os medrosos, sabia disso? Deus ama um homem corajoso, mas ele também ama aquele que tem medo, mas que vai. Aquele que tem medo, mas que faz. Aquele que tem medo, mas não retrocede. Aquele que vai gaguejando. Aquele que vai com as pernas tremendo, mas faz a vontade do Senhor. Meus amados, sabe o que Deus ele colocou no meu
coração que Esther, ela não era um Sansão da vida. Esther, ela não era super forte. Esther, ela não tinha superpoderes. Esther, ela não tinha uma super força. Esther, ela não era um gigante. Só que Esther, ela foi escolhida para ser usada pelas mãos do Senhor. Deus, ele não escolhe os grandes. Deus, ele não escolhe os fortes. Deus, ele escolhe os obedientes. Deus, ele não escolhe o mais corajoso. Deus, ele não escolhe o que tem a espada mais grande. Deus, ele não escolhe o mais poderoso. Deus, ele escolhe o obediente. E relata a palavra, meus amados, que Esther, ela foi obediente. Ela fez tudo aquilo que foi lhe ordenado. Ela começou a se preparar para se apresentar para o rei. E quando chega o momento de se apresentar, relata a palavra que o rei de imediato se encantou com Esther, de uma forma que ele não havia se encantado com as outras mulheres que também tinham se apresentado. Que a Esther ganhou o rei logo de primeira. E relata a palavra que o rei faz de Esther rainha. E agora uma mulher judia, órfã, que não tinha absolutamente nada, era rainha. Deus, ele não usa, meus amados, os grandes em desobediência. Deus usa os pequenos que obedecem à palavra dele. E o Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite que ele quer usar a minha vida e a sua de uma forma tão grandiosa para salvar tantas vidas que eu e você nem podemos imaginar. Só que, meus amados, eu e você precisamos, como já falou o bispo nessa noite, tirar as escamas dos nossos olhos e começar a enxergar aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. Não enxergar apenas o vale, não enxergar apenas o deserto, mas enxergar aquilo que Deus ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida, que é algo grande, algo poderoso. Mesmo eu e você muitas vezes com medo daquilo que Deus ele vai fazer. Porque, meus amados, nós sabemos que tudo que Deus faz nas nossas vidas, antes ele nos prepara. E muitas pessoas têm medo da preparação de Deus. Porque nós sabemos, meus amados, que a preparação de Deus muitas vezes ela dói. A preparação de Deus muitas vezes ela machuca. A preparação de Deus muitas vezes ela nos afasta de pessoas que nós amamos, que nós gostamos. A preparação de Deus, meus amados, muitas vezes nos tira do nosso conforto. Nos tira da onde a gente está confortável. Nos tira da onde nós nos sentimos bem. E nos coloca em lugares que nós não queremos estar. Dessa maneira. Sabe o que Deus ele falou pro meu coração? Sabe onde você está agora? É onde Deus ele vai te usar, porque ele escolheu esse lugar para você estar. Glória a Deus. E às vezes não é o lugar que nós queremos. Às vezes não é o lugar que nós gostamos. Só que Deus ele fala para mim e para você, filho, filha, continua firme, porque é por um tempo. Eu vou te usar, mas é por um tempo que você vai passar neste lugar. Você vai passar, você não vai permanecer. Mas nós precisamos passar por lugares que muitas vezes eu e você não estamos nos sentindo bem. Para que Deus ele possa nos usar, nos moldar e nos preparar para tudo aquilo que Deus ele tem para entregar na minha mão e na sua. Aleluia. Meus amados, é preparação. Você acha mesmo que Esther estava onde ela queria? Longe da família, longe do teu povo. No meio de um povo que não adorava a Deus. No meio de um povo que não engrandecia o nome do Senhor. Mordecai ensinou para sua prima sobre o Deus Altíssimo. Mordecai ensinou para sua prima os costumes dos judeus. Ele ensinou tudo para ela, porque ela era referente à palavra do Senhor. Ele ensinou, só que agora ela se encontrava num lugar onde existiam pessoas que não adoravam a Deus. Onde existia um povo que não adorava a Deus. Só que ela estava lá, em obediência à palavra do Senhor. Tem lugares que eu e você não queremos estar, mas nós estamos em obediência à palavra do Senhor. Tem lugares que Deus ele nos coloca, que nós não queremos estar, mas nós vamos permanecer firmes em obediência à palavra do Senhor, porque eu e você sabemos que nós temos uma promessa enviada dos altos céus. Nós sabemos que é por um tempo, nós sabemos que a nossa passada não é eterna, nós sabemos que Deus ele vai nos abençoar, que Deus ele vai abrir caminho, que Deus ele vai entregar na minha mão e na sua. Então Deus ele pergunta para mim e para você nessa noite, porque afliges o teu coração, se você sabe da promessa que eu te entreguei. Eu e você sabemos da promessa, meus amados, então nós não temos que afligir o nosso coração. Nós sabemos o que Deus ele vai entregar nas minhas mãos e nas tuas mãos, porque Deus ele já revelou. É verdade, Deus. O que Deus ele não revelou é o caminho. E nós sabemos, meus amados, que no caminho nós encontramos muitas surpresas. No caminho, como já foi falado no culto anterior, é uma montanha russa. A gente está lá em cima, quando a gente vê, a gente está lá embaixo.
E daqui a pouco a gente sobe de novo, daqui a pouco é queda livre. E aí quando vai ver, a gente está subindo novamente. O caminho, meus amados, é difícil, porque o caminho ele nos ensina. O caminho ele é difícil, porque o caminho ele nos prepara. O caminho ele é difícil, meus amados, porque nós precisamos ser moldados pelas mãos do nosso Senhor. E ser moldado dói, só que vale a pena. E eu não vou falar que ser moldado é só para os corajosos. Pode ser para os medrosos também, mas para os medrosos que vai mesmo com medo. Porque eu sou uma dessas. Eu falo, ai Senhor, vou ter que passar por luta, não quero não. Mas tá lá eu com as perninhas tremendo e indo. E caminhando, e indo em frente. Para trás nunca, a gente vai em frente. Com as perninhas tremendo, mas vai. Com medo, mas vai. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós confiamos no Deus que nós servimos. Meus amados, nós somos seres humanos, não é errado ter medo não. Mas a palavra fala várias e várias vezes, filho meu, seja forte e corajoso. Eu e você devemos confiar no nosso Deus e sermos fortes e corajosos. E ter coragem não significa exatamente não ter medo nenhum. É ter medo, mas ter coragem suficiente para continuar indo em frente, para continuar servindo a Deus, para continuar confiando no nosso Deus, para continuar acreditando que Deus ele vai mudar toda e qualquer situação, para continuar acreditando, meus amados, que Deus ele vai fazer a promessa dele se cumprir nas nossas vidas. Tem promessa para ser entregue na tua vida, então confia no teu Deus e acredite, meus amados, que Deus ele vai fazer acontecer sobre a minha vida e sobre a tua, mesmo num lugar estranho, mesmo num lugar onde você não está querendo estar. Aonde você quer sair, Deus ele fala, permanece mais um pouquinho, filho meu, porque eu tenho promessa, e a promessa vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Às vezes a gente não quer, a gente tem que ser sincero com o Senhor. Falar, ó Deus, não estou gostando, tá ruim aqui, tá incômodo. Só que Deus ele sabe que está incômodo, porque ele está incomodando. Como a bispa, né, foi usada para falar. Deus ele coloca a gente em lugares para incomodar mesmo, para a gente não se sentir à vontade mesmo. Porque não é para a gente ficar. Só que tudo tem o seu tempo. Meus amados, eu estou numa luta lá em casa com aquele chuveiro. Eu falei, meu Deus do céu, que chuveiro ruim. Caiu uma gota d'água, eu não aguento mais, eu quero sair daqui. Mas tudo tem seu tempo. Deus ele tem o tempo exato para todas as coisas. E ele vai fazer eu me sentir desconfortável mesmo naquele lugar, porque o que ele tem é melhor para me entregar. Ele vai fazer você se sentir desconfortável mesmo onde você está, porque o que ele tem para te entregar é muito maior. E se ele não te incomodar, eu e você não nos movemos, eu e você não nos mexemos. A gente fica ali estagnado, parado, recebendo aquele pouco. Que Deus ele quer entregar muito mais. Só que na hora certa e no momento certo, Deus ele vai te tirar. Porque Deus ele ainda está me preparando e te preparando para o que ele tem para entregar. Esther, ela com certeza não estava num lugar confortável para ela, longe do povo dela. Quem fica feliz longe do seu povo, longe da tua família, longe dos teus costumes? Eu ainda estou com o cordão umbilical com a minha mãe e com meu pai. Não quero sair de perto não. Estou indo cada vez para mais perto. Cada oportunidade que eu tenho de mudar para um lugarzinho mais perto, eu mudo. Não quero ficar longe. Ainda não estou preparada para isso. Só que eu sei, meus amados, que o que Deus tem para mim é muito maior do que eu posso imaginar. E o que Deus tem para você é muito maior do que nós podemos imaginar. E às vezes Deus ele coloca a gente um pouquinho longe, sim. Coloca a gente um pouquinho afastado, sim, para que nós venhamos poder fazer a vontade dele. As promessas dele nas nossas vidas. Para nós podermos falar da palavra dele para as vidas que precisam. E às vezes ele precisa espalhar um pouco o povo. Para que o povo possa falar, para que o povo possa pregar, para que o povo possa ir aonde ninguém quer ir. E eu e você somos escolhidos para ir aonde ninguém quer ir. Porque eu e você, meus amados, mesmo com as pernas bambas, nós somos obedientes à palavra do Senhor. E nós confiamos no Deus que nós servimos. E relata a palavra, meus amados, que havia um homem chamado Hamã. E esse homem, ele começou a ficar com raiva de Mordecai, porque Mordecai, ele não se curvava a ele. Mordecai, ele só se curvava ao Deus Altíssimo. E toda hora que esse homem passava, ele queria que Mordecai se curvava a ele, porque ele era um homem de respeito. Xerxes havia colocado ele num lugar de honra. E ele queria que Mordecai se curvasse para ele, como todos os outros homens daquele lugar, e Mordecai não se curvava. E relata a palavra que Mordecai, ele costumava ficar nos portões. E toda hora que esse homem passava, ele queria que Mordecai se curvava, e Mordecai não se curvava.
Porque ele não se curva a homens. Ei, não se curve a homens. Não se curve a pessoas que se acham grandes perante a ti. Não se curve a pessoas que querem que você se curve e se esqueça do Deus que você serve. Eu e você só nos curvamos ao Senhor. Eu e você só nos curvamos ao nosso Deus Altíssimo, ao nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Homem nenhum, meus amados, tem poder de fazer eu e você nos curvarmos a eles. Só o nosso Deus tem esse poder. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: não abaixa a tua cabeça para homens. Aleluia. Só abaixa a tua cabeça para Deus. Aleluia. Só coloque a sua cabeça no pó da terra para Deus. Porque homem nenhum, meus amados, tem poder de fazer nada com a tua vida se Deus não permitir. É verdade. E Deus, ele fala para mim, falar para você: eu estou contigo. Aleluia. Deus, ele está contigo. E relata a palavra que Ramã, não satisfeito, começa a planejar contra Mordecai. E ele prepara uma forca para Mordecai. E não satisfeito, ele fala: não adianta eu fazer só isso, eu quero acabar com todos os judeus. E ele vai até o rei com um decreto, para que naquele dia do decreto, todos os judeus fossem mortos, homens, mulheres e crianças. E o rei, sem nem mesmo prestar atenção no que estava acontecendo, porque ele não ligava muito para o povo. Ele dá o seu anel a Ramã, e Ramã vai lá e faz o decreto com o anel do rei. Ou seja, aquele decreto não poderia ser desfeito, porque estava carimbado com o anel do rei. E aí, meus amados, começa a saga de Esther. Uma mulher que estava onde provavelmente ela não queria estar. Uma mulher órfã, uma mulher judia, que tinha absolutamente tudo para se sentir pequena, para se sentir fraca, para não se sentir ninguém. Mas agora ela se encontrava como uma rainha. E relata a palavra que Mordecai, ele manda uma carta para Esther, que foi nessa passagem que nós lemos. E Esther, ela fala: olha, eu não posso ir até o rei, porque ele não me chamou e já faz um tempo que ele não me chama. Se eu entrar no pátio do palácio, eu posso ser morta. Porque ninguém pode entrar no pátio do palácio se o rei não chamar. Somente se ele estender o seu cetro. E fala Mordecai para ela, manda o teu recado e fala: olha, quem sabe você não esteja neste lugar justamente para salvar o teu povo. O que Deus, ele fala para mim e para você: quem sabe você não esteja neste lugar para salvar quem está necessitando ser salvo. Porque você não está neste lugar justamente para salvar um povo que precisa ouvir a palavra do Deus Altíssimo. Meus amados, uma coisa eu aprendi, que os nossos pensamentos, isso eu aprendi não só de ler, mas aprendi de viver, não são os pensamentos de Deus. Às vezes tem revelação que Deus, ele me entrega, que eu penso que vai acontecer de uma forma. E quando ela realmente acontece, ela acontece de uma forma completamente diferente do que eu imaginei. Mas exatamente como Deus, ele havia dito. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, realmente os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E Deus, ele fala para mim e para você: olha, os meus pensamentos não são os teus. Você está enxergando de uma forma, você está vendo tudo de um jeito. Mas olha, abre os seus olhos nessa noite, tira as escamas dos teus olhos. Porque o que eu quero te mostrar é a minha forma de pensar neste momento. É a minha verdadeira revelação, é o que eu realmente vou fazer. E não é do seu jeito, não é como você tem pensado até agora. É do jeito do Senhor. E vai acontecer, meus amados, muitas vezes não como nós esperamos, mas como Deus, ele vai entregar, como Deus, ele vai fazer, e vai ser maravilhoso. Vai ser muito melhor do que eu e você um dia imaginamos. Vai ser muito maior do que eu e você um dia pensamos. Porque, meus amados, os pensamentos de Deus são maravilhosos ao meu respeito e ao teu. Ao que Deus, ele quer fazer para mim e ao que Deus, ele quer fazer para você. Pode ter certeza, meus amados, que é muito maior do que eu e você já pensamos um dia. Sim, é verdade. Os planos de Deus são muito maiores. E às vezes, quando a gente está ali no olho do furacão, a gente fala: meu Deus, como pode? Como pode as promessas do Senhor me alcançar a minha vida do jeito que está? Como pode as promessas do Senhor me alcançar com as coisas do jeito que estão, como eu estou enxergando neste momento, a situação? Só que Deus, ele fala para mim e para você nessa noite: tira as escamas dos teus olhos. Como o bispo foi usado aqui para falar. Comece a enxergar o que Deus, ele tem para mim e para você. Aleluia. Comece a enxergar o que Deus realmente tem para minha vida e para a tua vida. Porque o que Deus, ele está entregando sobre as nossas vidas é grande, meus amados. Mesmo nós não enxergando agora.
Aleluia. O que Deus ele tem para entregar para a minha vida e para a tua vida não é o que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais. Mas com certeza, Deus ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos começar a enxergar com os olhos espirituais. Aleluia. Tudo que ele tem para entregar para as nossas Eu vidas. creio. Aleluia, Deus. Relata a palavra, meus amados, que a Esther, ela fala que ela vai falar com o rei. E ela fala assim, se eu perecer, pereci. Ou seja, um pouco de medo ela estava. Mas se eu morrer, eu morri obediente à palavra do Senhor. Eu morri fazendo a vontade do meu Deus. Eu morri em caminho à minha promessa. Eu morri fazendo aquilo que Deus escolheu eu para fazer. Meus amados, relata a palavra que ela pede para o povo. Olha, jejuem e orem por 3 dias. Que eu também vou jejuar e orar por 3 dias. E eu vou entrar na presença do rei. E ela vai até a presença do rei. E o rei estende o cetro para ela. E ele fala, olha, o que você quiser eu te dou. E ela fala, olha, rei, vamos... eu fiz um banquete, preparei um banquete. Queria que você chamasse Ramã para ir até esse banquete conosco. E relata a palavra, meus amados, que eles vão nesse banquete. O rei, ele fala novamente para ela, olha, minha rei, o que você quiser eu te dou. Ela fala, olha, eu quero fazer um outro banquete. Que Ramã também seja convidado e vocês venham. E relata a palavra que a Ramã, ele saiu todo convencido. Não, a rainha, ela fez um banquete, ela mandou chamar somente a mim. E todo convencido, ele passa por Mordecai, e Mordecai novamente não se curva a ele. E quantas vezes, meus amados, acontece isso nas nossas vidas? A gente vê pessoas à nossa volta sendo honradas, a gente vê pessoas à nossa volta crescendo, a gente vê pessoas à nossa volta conquistando. E nós ali no mesmo lugar, no portão. Só que mesmo assim, não se curve. Porque, meus amados, as pessoas podem até estar conquistando, mas você não sabe da mão de quem está vindo. É verdade. Às vezes a gente até sabe, mas não podemos julgar. Não sabemos da mão de quem está vindo. Só que as bênçãos que Deus vai entregar para a minha vida e para a tua vida, nós sabemos da mão de quem vem. Aleluia. Nós temos a certeza absoluta das mãos de quem vai vir. A minha bênção e a tua bênção. A minha profecia e a tua profecia. Tudo aquilo que Deus ele prometeu para a minha vida e tudo aquilo que Deus ele prometeu para a tua vida, nós sabemos da mão de quem vai vir. Vai vir da mão do Deus Todo-Poderoso. Vai vir das mãos do Deus Altíssimo. Vai vir das mãos do Rei dos Reis. E Ele vai entregar, meus amados, nas minhas mãos e nas tuas mãos. E nós vamos ser honrados pelas mãos do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele vai mostrar para todo aquele que um dia não acreditou que Ele está contigo, que Ele está comigo, e Ele vai honrar a minha vida e a sua, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Porque, meus amados, do que adianta a honra do homem? Do que adianta na minha vida e na tua vida a honra do homem? Todos nós que trabalhamos de CLT, todos nós que trabalhamos com alguém, todos nós que temos um patrão, muitas vezes nós nos esforçamos no serviço, nós temos mesmo que nos esforçar, porque nós somos exemplo. Servo de Deus tem que ser exemplo aonde for. Ah, mas meu serviço, pastor, é só por Deus. Mas eu e você somos exemplo, eu e você somos espelho. Então nós temos que honrar o nome do nosso Deus, aonde nós formos. E nós estamos lá nos esforçando, nós estamos lá dando o nosso melhor. E o nosso patrão vai lá e honra aquele que não está fazendo nada. Nosso patrão vai lá e honra aquele que mal chega no serviço no horário certo. Só que, meus amados, não entristeça seu coração não, porque a sua honra vai vir dos altos céus. Aleluia. A honra, meus amados, para a minha vida e para a tua vida não vai vir das mãos de homens, vai vir diretamente das mãos de Deus. E no momento certo, meus amados, Deus ele vai honrar a minha vida e a tua vida. E até aquele lá que honrou a homens vai honrar você, porque vai reconhecer o Deus que você serve. Aleluia. Relata a palavra, meus amados, que Ramã saiu se exibindo. E mesmo assim ele ficou com raiva, porque Mordecai não se curvou. Só que relata a palavra, meus amados, que ele fala, ai, não vou esquentar com isso agora. E aí ele foi lá, fez a forca para Mordecai, e o rei, ele começa a ler o livro dos reis, que é um livro onde estava tudo escrito sobre o rei. E relata a palavra que ele vê
que um dia Mordecai ele o livrou da morte porque estavam fazendo um plano para matar o rei. E Mordecai ficou sabendo desse plano e foi contar. E salvou a vida do rei. E o rei perguntou: o que foi feito para esse homem? Que honra esse homem recebeu? E os servos dele falaram: olha, nenhuma. E aí ele manda chamar Ramã e fala: olha, eu quero honrar um homem. Olha Deus agindo na minha vida e na tua vida. Olha, eu quero honrar um homem. Eu quero honrar alguém. E a pessoa, o Ramã fala assim: olha, achando que a honra era para ele, faz isso, faz aquilo, coloca ele no cavalo, coloca vestes reais, coloca uma coroa nele. E fala: olha o que o rei faz com o homem que ele quer honrar. É essa, meus amados, a honra que Deus ele tem para entregar para mim e para você. E o mundo vai enxergar eu e você como homens e mulheres que Deus quis honrar. Para a honra e glória dele. Meus amados, para mostrar que Ele é o Rei dos Reis nas nossas vidas, para mostrar que Ele fez um milagre nas nossas vidas, para mostrar que Ele tirou eu e você do lugar da vergonha e nos colocou em lugar de honra, e somente Deus poderia fazer, e Deus Ele vai fazer porque Deus Ele tem prometido na minha vida e na tua vida. E relata a palavra que Ramã ele fala isso, e o rei fala: olha, então faz isso com Mordecai, e quem tem que fazer tudo isso é exatamente Ramã. E aí o rei descobre sobre a forca e manda enforcar Ramã na forca que foi de Mordecai. E relata a palavra, meus amados, que a Esther ela entra na presença do rei e ela conta tudo para o rei o que estava acontecendo ali naquele banquete. Fala: olha, esse homem é um traidor, ele quer matar o meu povo. E o rei fala para eles: olha, faz um decreto, eu não posso desfazer o decreto de morte, mas faz um decreto. Eu dou o meu anel, carimba. E Mordecai escreve: olha, o povo pode se defender de todo ataque. E relata a palavra, meus amados, que o povo se defendeu. E o povo ele foi salvo. E o povo ele conquistou. E o povo matou todos aqueles que iam contra eles. E o rei aceitou tudo aquilo. E por causa de uma mulher órfã, judia, que estava longe do seu lugar, o povo foi salvo. Sabe o que Deus ele quer falar para mim e para você? Tenha coragem. Aleluia. Tenha coragem de fazer aquilo que eu tenho ordenado. Você pode se sentir pequeno, você pode achar que não fala bem, você pode achar que é fraquinho, você pode achar qualquer coisa, você pode sentir medo, você pode sentir pavor até, mas faz o que eu tenho te ordenado. Não tenha mais medo, seja forte, seja corajoso na presença do teu Deus, porque Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer fazer acontecer através da tua vida, Deus ele quer usar a tua vida para o povo dele ser salvo, Deus ele quer usar a tua vida para as coisas grandes acontecerem. Deus ele quer usar a tua vida para te colocar em lugar de honra. Mas a partir de hoje, meus amados, eu e você precisamos tirar o medo do nosso coração e começar a seguir em frente. Precisamos tirar o medo do nosso coração e confiar no Deus que nós servimos. É difícil tirar o medo? Meus amados, só eu sei o quanto medo eu tenho no meu coração. E Deus ele está me abençoando e mesmo assim eu estou recebendo todas as bênçãos com tanto medo. Medo de acontecer tudo de novo. E eu falo: ai Senhor, o Senhor vai me colocar novamente no lugar de onde o Senhor me tirou. Eu saí, meus amados, daquele lugar, entre aspas, em vergonha. E agora eu estou voltando para o mesmo lugar que Deus ele havia me tirado, em honra. Só que com medo. E Deus ele fala para mim e para você: meus amados, vai ter situações que você vamos ter medo. Mas vai mesmo assim. Vai mesmo assim porque Deus ele vai te honrar. Vai mesmo assim porque Deus ele vai te abençoar. Vai mesmo assim porque Deus ele vai te usar. Vai mesmo assim porque Deus ele tem uma promessa sobre a tua vida. Vai mesmo assim porque Deus ele vai fazer acontecer sobre a tua vida. Vai mesmo assim porque Deus ele vai mostrar que é Deus na tua vida e que foi Ele que te abençoou e Ele que vai te colocar em lugar de honra, para a honra e glória do Senhor. Tira o medo do teu coração, mas se você ainda estiver com um pouquinho de medo, vai mesmo assim. Não desista, não para, não retrocede e continue obedecendo a voz do Senhor. Aleluia. Deus ele tem promessas na minha vida, assim como Deus ele tem promessas nas suas. Só que muitas vezes, meus amados, eu não me enxergo nessa promessa do Senhor por me sentir pequena. Muitas vezes eu não me enxergo na promessa do Senhor por sentir que eu não faço toda a vontade de Deus, que eu sou falha, que eu erro, que eu peco.
Não estou falando, meus amados, aqui que eu estou em pecado, estou fazendo alguma coisa. Não. Só que eu sou ser humano. Muitas coisas que Deus ele quer que eu faça, eu tenho medo e eu acabo não fazendo. Muitas coisas, meus amados, que Deus ele fala que vai acontecer na minha vida e eu retrocedo porque eu tenho medo. Só que Deus ele fala para mim, assim como ele fala para você, vai com medo mesmo. Não retrocede não dê passos para trás, dê passos para frente, mesmo que pequenos, mas vai para frente. Aleluia. Porque Deus ele vai começar a moldar. Deus ele vai começar a usar. E Deus ele vai mostrar para mim e para você que ele não precisa que eu e você sejamos grandes para ele poder usar. Nós podemos ser pequenos. Deus ele vai usar da mesma forma. Aleluia. E Deus vai fazer eu e você crescermos na presença dele. Deus ele vai fazer eu e você falarmos da vontade e da palavra dele. Deus ele vai usar a minha vida e a tua. Então, meus amados, se nessa noite ainda existia medo no teu coração, não espera o medo ir embora não, vai com medo mesmo. Não fique esperando você falar, não tem mais medo, agora eu estou com coragem total. Agora eu sou a pessoa mais corajosa da face da terra, agora eu vou. Não. Muitas pessoas, enquanto você espera ter coragem, as pessoas com medo já estão começando. Enquanto você espera ser corajoso, pessoas com medo já estão ali no meio do caminho. Então, meus amados, não espera a coragem chegar na tua vida, não. Jejua, ora, ouve a palavra do Senhor, obedeça ao que Deus ele tem te ordenado. E vai. Mesmo com medo, vai. Faça. Ai, mas e se não der? Se não der, meus amados, não deu. A gente começa do zero como a gente sempre recomeçou. Quantas vezes eu e você já não recomeçamos? Quantas vezes eu e você já conquistamos, já perdemos, já conquistamos novamente? Ai, pai, mas e se não der certo? Se não der certo, a gente volta do início. E vai de novo. Mas sabe o que Deus ele fala para mim e para você? Não tem como não dar certo se eu estiver no negócio. Os nossos olhos muitas vezes nos enganam, falando, olha, agora não dá. Agora você não vai conseguir, agora não pode, agora não tem como. Meu Deus. Só que o que é os nossos olhos perante o poderio do nosso Senhor? Perante a palavra do nosso Senhor, perante a ordenança do nosso Senhor, e o nosso Senhor, ele está conosco, ele fala, filho, vai. Tá com medo? Vai. Porque eu estou contigo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, meu Pai, muitas vezes com o coração aflito, muitas vezes com medo de prosseguir, com medo de seguir em frente, com medo, meu Pai, até mesmo de fazer a Tua vontade. Só que o medo nessa noite não vai nos impedir. Não vai nos impedir de nos entregarmos plenamente a Ti. Não vai nos impedir de dar um passo à frente. Não vai nos impedir, meu Pai, de conquistar. Não vai nos impedir de continuar. Não vai nos impedir de prevalecer. Porque nós sabemos, meu Pai, nós aprendemos nessa noite que o Senhor está conosco. Que se nós ouvirmos a Tua voz, se nós obedecermos aos Teus mandamentos, se nós orarmos e jejuarmos, se nós estivermos verdadeiramente perante a Ti, nós podemos seguir em frente, porque o Senhor estará conosco. Oh Pai querido, Pai amado, que todo medo do nosso coração venha se transformar em coragem. Mas que mesmo que não se transforme, nós não venhamos retroceder. Nós venhamos continuar indo em frente. Oh Pai querido, Pai amado, age nas nossas vidas nessa noite. Que nós venhamos, meu Pai, nos entregarmos verdadeiramente a Ti, confiar na Tua promessa, confiar na Tua palavra, confiar em tudo aquilo que o Senhor falou que vai fazer nas nossas vidas. Meu Pai, que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos pequenos. Muitas vezes nós nos achamos ninguém. Mas que nós venhamos entender que nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. E que o Senhor usa quem Ele escolheu. E o Senhor escolheu a cada um que está aqui nessa noite. E escolheu a dedo, separou por tempo, moldou as nossas vidas para sermos usados pelas Tuas mãos. Então, Senhor, mesmo que nós estejamos com medo, nos usa nessa noite. Nos usa, meu Pai, para vencermos. Nos usa, meu Pai, para conquistarmos. Nos usa, meu Pai, para nós abrirmos a nossa boca e declarar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor nos tem prometido.
Que nós venhamos viver as tuas bênçãos e os teus sonhos sobre as nossas vidas. Que nós venhamos viver, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam assim.